Oi, minhas estrelas, que saudade de vocês! Já se pegou desejando algo que jurou enterrar para sempre? Naira tentou fugir, da culpa, do toque, do espelho, mas na montanha, onde tudo respira mais fundo, Liz ainda estava ali. Tem sentimentos que a gente não esquece. Só esconde em molduras tortas até que alguém encoste e tudo rache. Se isso já ardeu em você, deixa aquele like para mostrar que não tá sozinha. Vem descobrir o que acontece quando o silêncio vira confissão e amar deixa de ser pecado. Quando o ônibus parou na beira da trilha, eu soube que não tinha mais volta. A estrada era de terra, fina como costura feita à mão, serpenteando as montanhas úmidas do Vale Sagrado. A guia falava algo sobre reconexão, ciclos, cura, mas tudo o que eu ouvia era o som do meu coração batendo nas costelas, como se soubesse o que estava prestes a acontecer. Liz desceu primeiro. Ela sempre foi a primeira em tudo, a mais corajosa, a mais direta, a que pulava no rio gelado sem pensar. Eu a segui, tentando parecer inteira, mas por dentro tremia. O ar ali era mais fino, mais denso. Tinha cheiro de chuva, madeira molhada, silêncio antigo. O centro do retiro ficava num casarão antigo, de pedras escuras e janelas altas. Havia velas acesas por todos os lados, flores secas penduradas no teto e uma energia estranha no ar, como se os espíritos dos Andes ainda rondassem por ali. Quando entrei, respirei fundo, mas o ar entrou arranhando, como se me lembrasse que eu estava longe de casa, longe de mim. Nos colocaram no mesmo quarto. Claro. A organizadora sorriu como quem adivinha, como se soubesse que aquela viagem não era só espiritual. Era um acerto de contas. Liz jogou a mochila na cama e abriu a janela. O vento frio entrou e dançou pelos lençóis. Ela parecia alheia, contemplativa, linda. Usava um vestido de alça, os cabelos presos de qualquer jeito, a pele dourada pelo sol de Cusco. Me senti idiota por reparar tanto, mas como não? Fazia 5 anos que a gente não ficava tão perto. Desde aquela noite em Miraflores. Desde o beijo rápido, bêbado, que fingimos esquecer. Mas eu nunca esqueci. Acho que ela também não. Você tá bem? Ela perguntou, me olhando como se pudesse ver através da minha pele. Tô só cansada. Menti. Eu estava elétrica, em combustão. Cada célula do meu corpo parecia vibrar com a presença dela. Naira. Ela disse meu nome baixo, como quem toca uma ferida antiga. Isso aqui vai mexer com a gente. Você sabe, né? Ficamos em silêncio, e pela primeira vez em muito tempo, aquele silêncio doía. Não era desconforto, era expectativa. Ao longe, sinos tocaram, chamando para o ritual de abertura. Liz sorriu de canto e se virou. Vem. Vamos ver se esses deuses de pedra conseguem curar a gente. A palavra curar ficou presa na minha garganta. Curar? O quê? O que eu sentia? O que eu escondia? Segui atrás dela. E enquanto caminhávamos até o templo, com a neblina engolindo o vale e a noite descendo como um manto grosso, eu soube que aquele lugar ia me transformar. Mas o que eu não sabia é que ia ser pelas mãos dela, e que eu ia gostar de me perder. A sala do ritual era escura, iluminada apenas por velas dispostas em círculos. O cheiro era de tabaco queimado, ervas secas e alguma coisa doce que eu não conseguia identificar. No centro, um altar com folhas de coca, cristais, fitas vermelhas e um cálice rústico. Tudo ali parecia ancestral, vivo. Como se estivéssemos dentro do corpo de uma montanha que respirava lentamente. Nos sentamos lado a lado sobre almofadas no chão. Nossos joelhos se tocavam de leve. Um contato mínimo, mas que acendia em mim uma memória que eu fingia ter enterrado. Ou talvez só guardado, como se guarda algo precioso demais para deixar à vista. A guia falou sobre desapego, sobre deixar o velho morrer para o novo nascer. Pediu que cada uma de nós, em silêncio, pensasse no que precisava soltar. Soltar o quê? O medo? A dúvida? Ou o desejo que sempre ardeu baixinho,
como vela esquecida num quarto fechado. Ficamos ali, quietas. E por um instante achei que se ela encostasse em mim, eu não saberia mais voltar. No dia seguinte, nos levaram até uma trilha ancestral. A guia chamava de Caminho de Purificação. Subimos em silêncio, cada passo como se pisássemos em cima de promessas que nunca cumprimos. As árvores eram grossas, retorcidas, e entre elas passavam feixes de luz que pareciam escolhidos a dedo por algum deus antigo. Eu caminhava logo atrás de Liz. O vestido de algodão dela colava nas costas com o suor da subida, e cada movimento do seu corpo me hipnotizava. Um detalhe bobo: a alça fina escorregando do ombro, revelando um pedaço de pele que parecia pedir desculpas por ser tão bonita. O grupo se espalhou quando chegamos à clareira. No centro, uma grande pedra polida, arredondada, onde aconteceria o ritual do descarrego do passado. A guia pediu que nos aproximássemos com respeito. Liz foi a primeira a tocar a pedra com as mãos espalmadas. Ajoelhou-se, fechou os olhos. Eu nunca tinha visto alguém tão entregue, tão em paz e tão em guerra ao mesmo tempo. Me ajoelhei ao lado dela. O chão estava frio, úmido, mas o que me arrepiava não era a pedra, era a proximidade, a vibração entre nós duas, como se nossos corpos se chamassem sem usar som. Ela me olhou e sussurrou: Naira, fecha seus olhos. Fechei. Agora pensa no que você mais quer, mas pensa com o corpo, não com a cabeça. O mundo ficou escuro, e foi ali que tudo explodiu dentro de mim. O que eu mais queria. Ela, as mãos dela, o cheiro da pele dela depois da chuva, a boca me chamando pelo nome com a voz baixa, rouca. O que eu mais queria era poder parar de fugir. Quando abri os olhos, ela ainda me olhava, mas havia algo diferente ali, uma certeza, um fogo, uma ausência completa de culpa. Nos levantamos devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar o que tinha acabado de nascer, ou renascer. Liz me tocou o braço com a ponta dos dedos, um toque breve, mas cheio de intenção. Voltamos pela trilha sem trocar uma palavra. Mas nossos ombros se tocavam, vez ou outra, como se dissessem tudo por nós. E ali, entre árvores antigas e vento que sussurrava orações esquecidas, eu percebi. Não era o lugar que estava me mudando. Era ela. E se o que eu buscava não era cura, mas permissão para desejar sem medo? No fim da tarde, uma tempestade pegou o retiro de surpresa. Raios riscavam o céu andino e o vento uivava entre as frestas das janelas. A maioria se recolheu aos quartos ou ficou em silêncio nas áreas comuns. Liz me puxou pelo braço, os olhos brilhando de um jeito que eu não sabia nomear, misto de urgência e curiosidade. Vem comigo, disse, sem explicar. Subimos uma trilha lateral que levava até uma antiga sala de meditação, cavada na pedra, com paredes cobertas por símbolos incas. Era um espaço apertado, úmido, mas cheio de energia. A chuva batia forte no teto e cada gota parecia marcar um compasso, como um tambor sagrado. Fechamos a porta. O mundo lá fora sumiu. Ficamos ali por um tempo, em pé, uma de frente para a outra, sem dizer nada. A respiração dela estava rápida. A minha também. O silêncio entre nós gritava mais alto que qualquer trovão. Eu não devia... Comecei, mas a voz saiu fraca, sem convicção. Nem eu, respondeu. E mesmo assim, se aproximou. O calor do corpo dela, misturado ao frio da pedra atrás de mim, era um contraste que me dilacerava. Eu estava dividida entre dois mundos, o da culpa que me foi ensinada e o da vontade que nascia dentro da minha pele. Liz encostou os dedos na minha cintura, um gesto leve, mas que incendiou tudo. Meu corpo reagiu antes da mente. Arfei, tremi, fechei os olhos. Diz que eu posso, ela murmurou. A voz era tão baixa que parecia parte da tempestade. Você já sabe que pode, respondi, quase sem som. Ela me beijou, um beijo faminto. Um beijo de quem esperou demais, reprimiu demais, e agora já não sabia como conter. Minha mão se agarrou ao cabelo dela.
As costas bateram contra a parede de pedra. E eu não quis sair dali. Eu quis afundar mais. Nossas bocas se moviam sem direção, só desejo. Nossos corpos se pressionavam com pressa, com medo de alguém ouvir, e com uma urgência tão antiga quanto tudo que nos cercava. Ela desceu os lábios pelo meu pescoço, e eu gemi baixo. O som reverberou na sala como uma reza esquecida. Você tá tremendo, ela sussurrou. Eu tô viva, respondi. Pela primeira vez em muito tempo. Ela encostou o rosto no meu colo, como quem agradece. Minhas mãos buscavam o corpo dela com mais coragem do que eu achei que tinha. E por um momento, achei que o tempo fosse desmanchar. Mas então, ouvimos, do lado de fora, o som seco de um sino. 1, 2, 3 batidas. O chamado para a meditação da noite. Paralisamos. O som ecoou pela montanha como um aviso. Um lembrete de onde estávamos, do que éramos, do que não deveríamos ser. Liz encostou a testa na minha. Nossos peitos arfavam juntos, descompassados. A gente precisa ir, ela disse, mas sua boca ainda roçava a minha. Assenti devagar, engolindo um grito de frustração ou de desejo represado. Me afastei primeiro. As pernas bambas, o coração estalando por dentro como madeira molhada em brasa. Ela arrumou o cabelo, respirou fundo. Não disse mais nada, nem eu. Saímos da sala, como se nada tivesse acontecido. Mas tudo já tinha mudado. Era só um sino, mas soou como se os deuses dissessem, ainda não. A chuva cessou pouco antes da ceia. Nuvens carregadas se desfizeram lentamente, deixando um frio espesso pairando sobre a pousada. As velas nas janelas tremulavam como se algo tivesse passado por ali, um tipo de presença que muda o ar sem deixar marca. Eu me sentia assim, marcada sem toque visível, atravessada por algo que só eu podia sentir. Quase não falei durante o jantar. Liz também não. Mas nossos olhos se buscavam entre colheres e xícaras de chá. Um acordo silencioso tinha sido selado. E agora, cada passo era uma continuação do que começou naquela sala de pedra. Subimos para o quarto juntas, como nos outros dias. Mas dessa vez, o ar estava diferente, mais denso, quente apesar do frio. Quando fechei a porta, meus dedos tremeram levemente na maçaneta. Liz encostou-se à parede, cruzou os braços e me observou com aquele olhar antigo. O mesmo de anos atrás. Mas agora havia algo a mais. Maturidade, fome contida, permissão. Você ainda pode desistir, ela disse. A voz calma, quase protetora. Eu caminhei até ela, um passo de cada vez, sem pressa, sem disfarce. Eu não quero mais fugir, respondi. Nem de você, nem de mim. Ela soltou os braços. A barreira caiu. E eu caí junto. Nos beijamos ali mesmo, entre malas abertas e cobertas bagunçadas. Não era um beijo apressado como antes. Era algo mais profundo. Um mergulho, não um toque. O corpo dela encaixava no meu como uma lembrança que retorna. E me perguntei quantas vidas teriam sido necessárias para que aquele momento existisse. Tirei a blusa devagar. Ela me deitou na cama com cuidado, como quem sabe que o corpo que toca carrega histórias pesadas. Me olhou por um tempo. Só olhou, e eu nunca me senti tão inteira. Naira, você é linda demais, sussurrou, passando a ponta do nariz pelo meu pescoço. É um milagre que ainda esteja aqui. As mãos dela desciam devagar, mapeavam minha pele como se descobrissem algo sagrado, antigo. Não havia pressa, nem culpa, só o calor. E o som da respiração dela misturado à minha. Ela se deitou sobre mim, o corpo dela morno, envolvente. Nossas pernas entrelaçadas, as coxas pulsando. Ela me beijou com paciência, como quem tem todo o tempo do mundo. Como quem esperou uma vida inteira para ser aceita. Eu gemi baixo. Ela respondeu com um beijo ainda mais profundo. E naquela cama estreita, no alto de uma montanha perdida no Peru, entre lençóis finos e mantas de lã, nos entregamos.
Quando ela adormeceu no meu peito, entendi que o que a gente viveu ali já não cabia no nome de desejo. Acordei no meio da madrugada, o quarto ainda mergulhado na penumbra. A lareira tinha se apagado. O frio andino invadia o espaço pelas frestas da janela mal fechada. Liz dormia ao meu lado, de bruços, os cabelos espalhados no travesseiro como tinta derramada. O lençol escorregava pela curva das costas, revelando a pele nua que ainda guardava as marcas do meu toque. Olhei para ela como quem observa um campo depois da tempestade. Tudo estava calmo, mas dentro de mim nada estava em paz. Me levantei devagar, tentando não acordá-la. Me enrolei numa manta grossa e fui até a varanda. O ar estava gelado. As estrelas pareciam mais próximas ali, como se alguém tivesse derrubado o céu sobre as montanhas. A noite respirava devagar, como se estivesse ouvindo meus pensamentos. Me apoiei na madeira úmida do parapeito. O cheiro da chuva ainda impregnava o ambiente. E com ele, a lembrança do que a gente viveu poucas horas antes. Da forma como Liz me olhou. Do modo como meu corpo cedeu como terra molhada, sem resistência. Mas agora, longe do calor dela, os pensamentos voltavam como ecos antigos. E se isso fosse só aqui? Só nesse lugar onde tudo parece permitido? E se lá fora eu não conseguisse mais ser quem fui aqui? Fugindo de mim ou de você? Ouvi a voz atrás de mim. Virei devagar. Liz estava de pé na porta, apenas com a manta nos ombros. Os olhos ainda inchados de sono, mas atentos. Ela caminhou até mim e se encostou ao meu lado, olhando as estrelas como se fossem cúmplices. Eu não sei, respondi. Acho que de mim, porque você sempre foi um espelho, e eu nunca gostei do que via. Ela não disse nada por um tempo, apenas me observou. Depois tocou minha mão por baixo da manta. Não é o que você vê que te assusta, é o que sente, e isso você não sabe onde guardar. Fechei os olhos. Aquilo doeu, porque era verdade. Porque desde o início, o que me queimava por dentro não era só desejo, era a ausência de espaço seguro para vivê-lo. Você acha que isso aqui é real? Perguntei quase num sussurro. Não sei, mas é verdadeiro. E para mim isso basta. Ela se aproximou. O calor da pele dela me alcançou. Os lábios encostaram no meu ombro nu. E naquele toque simples, eu senti tudo de novo. O medo, o amor, a contradição. Liz passou os braços pela minha cintura. Ficamos assim por um tempo, em silêncio, olhando o céu. Mas o que me atravessava não vinha das estrelas. Era o que pulsava entre nós duas. Algo sem nome, sem garantia, sem manual. Alguns corpos você toca, outros você leva embora sem perceber. E Liz já estava em mim, mesmo antes do primeiro beijo. Acordei com o cheiro do café sendo passado em algum canto do mundo. A luz filtrava pela cortina fina, tingindo o quarto de um amarelo brando. Liz já não estava ao meu lado. O lençol ainda guardava o calor do corpo dela, mas a ausência era palpável, como quando alguém sai e leva o próprio nome junto. Vesti uma manta por cima da pele nua e desci as escadas devagar, como quem volta de um sonho do qual não queria acordar. Ela estava na cozinha comum do retiro, de costas, mexendo um bule em cima do fogareiro antigo. Os cabelos presos num coque desajeitado, a pele dourada pelo sol da manhã. Uma mulher comum. Uma mulher que me desmoronava com um sorriso. Parei ali, no batente da porta, como se atravessá-lo significasse cruzar de novo a fronteira entre o medo e a entrega. Ela virou, me estendendo uma caneca. Bom dia! Sentei à mesa, pegando a xícara com as duas mãos. O calor do líquido contrastava com o frio da dúvida. Bom dia, tá tudo bem? Naira, quero que saiba que eu nunca esqueci da gente. De antes, do que você tentou enterrar. Eu nunca esqueci aquela noite em Miraflores. Nem a forma como você me olhou depois, como se eu tivesse feito algo errado. Como se amar você fosse pecado. Meu coração disparou. Eu não sabia o que fazer com aquilo. Eu sabia, ela respondeu sem raiva. Por isso me afastei. Mas agora,
Não quero mais ir embora, fingindo que não sinto. Liz se aproximou devagar, ajoelhou-se ao meu lado, pegou minha mão e encostou nos próprios lábios. Me diz que você não sente o mesmo, que ontem foi só carência, que seu corpo errou. Minha garganta fechou. O mundo rodou devagar. Eu sinto, desde sempre. Mas eu tenho medo do que isso significa. Você chama de confusão, o que para mim sempre foi simples. Ela me olhou com olhos cheios d'água. Não tristeza, intensidade. E era isso que me assustava. O jeito como Liz amava, sem cálculo, sem freio, sem plano de fuga. Eu retirei a mão da dela, devagar. Não por repulsa, mas porque o toque dela me deixava vulnerável demais. Eu não sei viver isso. Eu ensino, ela respondeu. A frase ficou ali, pairando entre nós, como uma corda estendida no abismo. Eu só precisava decidir se atravessava ou se assistia tudo cair. Tem gente que te ama de um jeito que cura e assusta. Liz era esse tipo. E talvez fosse exatamente por isso que eu queria tanto fugir. Saí da cozinha como quem foge do próprio reflexo. Precisava de ar, de chão, de uma desculpa qualquer para não sentir o que estava sentindo. Caminhei sem rumo até o fundo do terreno do retiro, onde uma pequena horta brotava tímida entre pedras e flores silvestres. Ali, sentada numa pedra coberta de musgo, uma mulher mais velha trançava folhas de coca. Ela usava um chale colorido e tinha os cabelos longos, grisalhos, presos por um fio de couro. Parecia uma daquelas figuras que só aparecem quando a gente está pronta para escutar o que sempre evitou. Posso? Perguntei, apontando para outra pedra. Ela apenas assentiu, sem levantar os olhos. Ficamos em silêncio por um tempo. Depois, ela falou. Baixo. Calma. Ela te ama? A pergunta foi direta, sem rodeios, como um dardo no meio da testa. Ama. Mas eu não sei se isso é suficiente. Suficiente para quê? Para caber no que o mundo espera de você? Fiquei muda. A vida é curta demais para amar em segredo, filha. Ela agora olhava direto para mim. Os olhos dela tinham uma doçura áspera, como quem perdeu coisas demais para desperdiçar afeto. Você acha que tem medo do amor, mas o que você teme é ser feliz. Aquela frase me rasgou por dentro. Porque ser feliz cobra um preço, continuei, sem que ela dissesse mais nada. A gente pode perder tudo, as certezas, a proteção, a imagem que construiu. Ela assentiu e me disse, se ela te faz tremer, é porque acende onde já tinha virado cinza. E só os corajosos aceitam arder outra vez. Voltei para o quarto em silêncio. Liz estava deitada, lendo algo que não parecia realmente interessá-la. Me viu entrar e sorriu pequeno, contido. Sem pensar, me deitei ao lado dela. Me conta o que você vê quando me olha, sussurrei. Liz fechou o livro devagar. Virou-se para mim. Vejo alguém tentando segurar o coração com as duas mãos. Mas ele já escapou pela fresta dos dedos. Meus olhos encheram d'água. E naquele momento percebi. Não era só o corpo que se entregava quando ela me tocava. Era tudo. E se o amor que assusta for o único capaz de me salvar de mim mesma? Naquela noite, o céu estava limpo. As estrelas pareciam mais próximas, como se escutassem o que não ousávamos dizer em voz alta. A maioria dos hóspedes havia ido dormir. O retiro mergulhava num silêncio denso, quebrado apenas pelo som de uma flauta distante. Alguém tocava do outro lado do vale. Uma melodia triste, quase selvagem. Liz estava sentada na beira da cama, os pés descalços no chão de pedra fria, as mãos entrelaçadas no colo. Um gesto simples, mas que denunciava o turbilhão dentro dela. O corpo calmo demais para quem carrega um coração em guerra. Fechei a porta devagar. Ela levantou os olhos quando ouviu o clique da maçaneta. Não falou nada, apenas estendeu a mão. Me aproximei devagar, como quem se aproxima de um fogo antigo que ainda queima. Toquei os dedos dela e deixei que me puxasse para o centro da cama.
Nos deitamos de frente uma para a outra, sem lençóis, sem roupa, sem escudo. Ela sorriu com os olhos. Aquele tipo de sorriso que não se aprende, que só aparece quando o medo começa a desmoronar. As mãos dela passearam pela minha pele como se redesenhassem meu corpo inteiro, sem pressa, com reverência. Liz me olhava como quem encontra a casa onde nunca teve abrigo. O toque foi subindo, descendo, contornando minhas costas, os quadris, o interior das coxas. E quando ela finalmente encostou onde eu mais ardia, o mundo sumiu. Os lábios dela beijavam sem pressa. Os dedos sabiam o caminho. E eu gemia baixo, tentando não acordar os fantasmas da minha própria culpa. Mas naquela noite, eles não vieram. Você é minha, Naira, ela sussurrou. Não por posse, mas porque te reconheci antes mesmo de te tocar. E eu entendi. Aquilo era amor. Não o que romantizam nos filmes, mas o que arde nos cantos onde a gente nunca ousou acender luz. Amor que molha o corpo e seca o medo. Amor que pede abrigo e encontra a resposta. Quando ela descansou a cabeça no meu peito e nossas respirações se alinharam, eu soube. Não havia mais volta. Eu já tinha escolhido. Mesmo que ainda não soubesse como dizer isso em voz alta. Quando amanhecer, talvez o mundo me peça para esquecer, mas meu corpo já escreveu o nome dela na pele. O dia nasceu com lentidão. A luz entrava pela janela como se pedisse licença, e por um instante a montanha parecia segurar o fôlego. Lá fora, o mundo voltava a existir. Vozes baixas, pássaros, o cheiro do pão fresco vindo da cozinha. Mas aqui dentro, tudo ainda era noite. Liz dormia ao meu lado, o rosto tranquilo, o braço solto sobre minha cintura. A respiração dela era um mantra, e por um segundo desejei poder gravar aquele som dentro de mim, para lembrar quando o medo voltasse. Porque ele voltaria, sempre volta. A diferença agora era outra. Eu já não estava mais sozinha para enfrentá-lo. Me levantei devagar, vesti a manta e caminhei até o espelho antigo pendurado ao lado da porta. Era a primeira vez em dias que eu me olhava de verdade. Os olhos estavam vermelhos, mas vivos, o pescoço marcado por beijos lentos. A boca inchada, sim, mas havia algo novo ali. Algo que não era só desejo. Era presença. Era coragem. Desci sozinha até a clareira, onde a pedra do ritual ainda brilhava com orvalho fresco. Toquei a superfície fria com a palma da mão. Fechei os olhos, senti o corpo dela em mim, o gosto, o peso, o medo, a entrega, a lembrança do que fomos, do que somos e do que, talvez, ainda seremos. Naquela pedra, num sussurro que ninguém ouviu, eu disse seu nome. Liz. Deixei que o vento levasse. Na volta, encontrei ela sentada na varanda do quarto. Estava de calça de algodão e suéter, o cabelo preso num nó, xícara nas mãos. Pensei que você tivesse ido embora, disse. Pensei também, mas a montanha me segurou. Ela sorriu pequeno, como quem entende sem precisar que se explique. Me sentei ao lado dela, olhei para o horizonte. O céu estava limpo. As nuvens tinham sumido. O ar ainda gelado, mas suportável. Um novo tipo de frio. Aquele que você só sente depois que já esteve em chamas. Quando descermos, comecei. Não precisa decidir agora. Ela cortou, gentil, firme. Só me promete uma coisa. Ela virou o rosto me encarando. Que você não vai se apagar de novo. Aquela frase me atravessou, porque era isso. Não se tratava só de amar Liz. Era sobre me permitir existir por inteiro. Eu prometo, respondi, a voz embargada. Mesmo que seja difícil, mesmo que eu erre. Ela sorriu, se aproximou e encostou os lábios na minha testa. E ali, com a montanha respirando ao fundo, o mundo não acabou. Mas eu renasci, sem véus, sem desculpas. Com ela. Se amar é um ato divino, então me permitir sentir foi minha primeira oração verdadeira. E então, você também já tentou apagar o que sentia, como quem tenta esconder uma chama debaixo da água? Naira descobriu que fugir de si é o tipo mais cruel de solidão,
mas que voltar para o próprio corpo pode ser o primeiro passo para voltar a viver. Qual parte dessa jornada te atravessou mais fundo? Já se sentiu dividida entre o medo e o desejo? Se essa história tocou alguma ferida sua, compartilha com a gente nos comentários. Se inscreve no canal, ativa o sininho e fica comigo para a próxima história. A gente se encontra lá, onde ninguém mais precisa se esconder.